Muy buenas tardes, amables amigos e irmãos. Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente ao nosso tempo, para assim ver o tempo em que estamos vivendo e as bênçãos divinas que Deus tem para os seres humanos neste tempo final. Para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, onde diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la e nos dê a comer a todos desse maná escondido. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é o sétimo selo e o maná escondido. Para que possamos compreender o nosso tema, necessitamos saber o que foi o maná escondido no tempo de Moisés, do qual nos fala o apóstolo São Paulo em sua carta aos Hebreus, quando nos fala sobre o templo ou tabernáculo que o profeta Moisés construiu. No capítulo 9, versículo em diante, diz: ora, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama o lugar santo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o lugar santíssimo, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca do pacto, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas do pacto, e sobre ela os querubins de glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não se pode agora falar em detalhes. E assim dispuestas estas coisas em la primeira parte del tabernáculo, ora, estando estas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Nesta passagem, podemos ver a importância do templo ou tabernáculo que o profeta Moisés levantou no meio do povo hebreu. Em seguida, mais adiante, no tempo dos reis, o rei Davi quis levantar um templo para Deus, mas Deus lhe disse que seu filho Salomão seria quem levantaria esse templo. E qual é a importância destes templos no meio do povo hebreu? E como é possível que os pecados de um povo sejam perdoados e cobertos da presença de Deus e não sejam vistos por Deus? Oferecendo esses sacrifícios a Deus e realizando essas ordenanças divinas no templo no sétimo mês de cada ano, que é o mês onde se realiza a oferta ou sacrifício
da expiação, ou seja, no dia 10 do sétimo mês, se realiza o sacrifício do bode. O sumo sacerdote, nesse dia do ano, entra no templo umas quantas vezes, mas sempre entra no lugar santíssimo com sangue, pois se entrar sem sangue ali, morre. Porque diante de Deus, nenhuma pessoa pode se apresentar sem sangue da expiação do sacrifício. Por quê? Porque, de outra forma, os pecados da pessoa são vistos por Deus e a recompensa do pecado é a morte. E agora, o tabernáculo que o profeta Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu são tipo e figura do templo que está no céu. Por isso, o rei Salomão foi um homem tão sábio, porque que homem na terra pode construir um templo conforme o modelo que está no céu? Somente um homem sábio. E isso tem que ser com sabedoria de Deus, a qual lhe mostre como está construído esse templo no céu. E ao primeiro que mostrou foi ao profeta Moisés. Por isso, nesse templo, o sumo sacerdote levava o sangue da expiação desse bode no dia 10 do sétimo mês e o levava dentro ao lugar santíssimo e o colocava sobre o propiciatório que viria a ser, digamos, a tampa da arca. A arca era uma caixa de madeira grande, coberta com ouro, onde estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que reverdeceu e uma vasilha de ouro cheia de maná, que pegaram no dia número 6 para que em seguida, esse dia número 6 era o dia que pegavam dupla quantidade, porque o dia número 7, que era sábado, não caía maná do céu. E agora, o dia número 6, então também pegaram esse maná que colocaram nessa vasilha de ouro e a colocaram no lugar santíssimo. E esse maná não se corrompia porque estava onde? No lugar santíssimo. Agora, vendo que o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu são tipo e figura, são a representação do templo que está no céu, vejam vocês o porquê. As coisas que eram feitas nesse templo de Salomão e no tabernáculo que Moisés construiu eram aceitadas por Deus no céu, no templo de Deus que está no céu, do qual Melquisedeque é o sacerdote ali. E Melquisedeque é o mesmo Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Por isso ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não da ordem levita, não da ordem ao qual pertencia Arão e sua família, mas da ordem celestial do templo que está no céu, que foi primeiro, foi antes do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E agora, vejam vocês, com o sacrifício que ofereciam no dia 10 do sétimo mês, para a reconciliação do povo hebreu com Deus, o povo hebreu, a cada ano, ao oferecer esse sacrifício, o qual era levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo, o sangue era levado ali e era colocado sobre o propiciatório, onde estava a presença de Deus, na luz da Shequina, essa luz que falou a Moisés e ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa luz que libertou o povo hebreu e iluminava o caminho de noite, e de dia era uma nuvem que lhes cobria do sol, uma nuvem de sombra. E esse Deus todo-poderoso que apareceu a Moisés nessa nuvem de fogo, vejam vocês, estava onde? No tabernáculo que Moisés construiu, estava sobre o propiciatório, no meio de dois querubins de ouro que estavam ali. E ali era onde Moisés levava o sangue e em seguida o fazia Arão. Levava ali o sangue. Arão era o sumo sacerdote e a cada ano oferecia a Deus esse sangue
tanto oferecia o sangue da expiação pelo sacerdote e os demais sacerdotes, como também por todo o povo hebreu. E assim era perdoado o povo hebreu. Seus pecados eram cobertos com sangue desse bode. E quando algo é coberto, você o olha e não vê. Porque fica tampado com esse sangue o pecado do povo hebreu. E quando Deus olhava ao povo hebreu, não via pecado no povo hebreu. Era por isso, porque por meio dos sacrifícios que o povo hebreu oferecia a Deus, seus pecados eram cobertos com o sangue desses sacrifícios. E vejam vocês, o povo hebreu cometia erros, pecava diante de Deus, e em seguida que Deus diga que não vê pecado no povo hebreu, isso é algo estranho. E o segredo está em que seus pecados estavam cobertos com o sangue desses sacrifícios. Por isso o povo hebreu tinha todos esses sacrifícios e era conforme a ordem divina, conforme ao tipo e figura do templo que está no céu. Era um tipo e figura das coisas celestiais. Por isso é que esses sacrifícios funcionavam assim diante de Deus. Todos esses sacrifícios eram tipo e figura do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Vê? E por isso atuavam nessa forma diante da presença de Deus até que chegasse o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando Jesus Cristo chegou, encontramos que foi rejeitado pelo povo hebreu, o qual operou para o bem, porque de outra forma o teriam recebido, o teriam coroado e não teria feito seus sacrifícios pelos seus filhos. E então o povo teria que todo o tempo estar oferecendo a Deus sacrifícios de animaizinhos. Por quê? O pecado do ser humano não pode ser tirado com o sacrifício dos animaizinhos, porque somente cobre o pecado, o sangue desses animaizinhos, porque é tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O único sacrifício que tira o pecado é o sacrifício de Jesus Cristo. E agora? Vejam vocês, quando se realizou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, daí em diante, não necessita nenhum ser humano oferecer a Deus um animalzinho em sacrifício pelas suas faltas, ou pelos seus pecados, ou pelos seus pedidos. Ainda mais, vejam, Cristo disse que o templo de Jerusalém seria destruído. E foi destruído, pois já não faz falta ali um templo onde se ofereçam sacrifícios de animaizinhos, porque o templo de Deus que está no céu já tem um sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, o qual morreu e em seguida ressuscitou e subiu ao céu. E se colocou no lugar santíssimo do templo que está no céu, e seu sangue foi colocado sobre o propiciatório do templo que está no céu, lá no lugar santíssimo. E agora, o mesmo que o sumo sacerdote fazia na terra, no templo terreno, tem feito Cristo no céu, no templo que está lá no céu. Cristo, com o seu próprio sangue, foi ao lugar santíssimo do templo que está no céu e o colocou no trono de intercessão, ou seja, o assento de misericórdia, que é o lugar de Deus, lá o trono de Deus no céu, o qual estava tipificado no trono de intercessão, ou o lugar do propiciatório, ou propiciatório ali no templo de Salomão, e o templo que Moisés construiu no lugar santíssimo. O mesmo que o sumo sacerdote fazia colocando o sangue do bode da expiação sobre o propiciatório. É o que Cristo fez lá no templo, mas o templo está no céu. Portanto, já não esteve funcionando mais sobre este planeta Terra, templo terreno, para colocar o sangue pelo pecado a favor dos seres humanos, mas o templo que está no céu. E por isso é que quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, compreendendo este mistério,
seus pecados não são cobertos, porque o sangue de Cristo não é para cobrir o pecado. O sangue de Cristo é para tirar o pecado. Seus pecados são tirados. E quando Deus olha a pessoa, a vê sem pecado. E se está sem pecados, pois a pessoa recebe o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus obtém o novo nascimento e nasce no reino de Deus, como nasceu na casa da sua família terrena, agora nasceu no céu, na família de Deus. E agora tem um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo chamado Anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Nesse corpo é que vamos viver quando nosso corpo terreno morrer. Então, vamos nesse novo corpo da sexta dimensão, de outra dimensão. E vamos ao paraíso viver até que a ressurreição dos mortos em Cristo ocorra. E na ressurreição dos mortos em Cristo, que acontecerá com os que partiram, mas que já tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo e tinham recebido o seu Espírito, que acontecerá, pois ressuscitarão em um corpo novo, em um corpo eterno. Já não um corpo mortal como o que temos, porque se ressuscitarem em um corpo como o que temos mortal, voltarão a morrer. Voltarão a morrer, como aconteceu com Lázaro, que Jesus ressuscitou e voltou a morrer. Agora, por que Jesus Cristo ressuscitou para depois voltar a morrer? Porque ali ressuscitando Lázaro, Jesus Cristo estava mostrando ao povo que assim como ressuscitava Lázaro e iria ressuscitar no último dia todos os crentes nele. Lázaro é tipo e figura de todos os crentes em Cristo que viveram nessa terra e morreram fisicamente. Tem a promessa de uma ressurreição no último dia. E quem prometeu essa ressurreição mostrou, ressuscitando Lázaro, que ele tem poder para ressuscitar todos os crentes nele. Agora vejam vocês, Cristo disse, eu sou a ressurreição. E se ele é a ressurreição, pois pode ressuscitar todos os mortos que creram nele. Não é para ressuscitar todo mundo com o corpo eterno. É aos crentes nele. A todo ser humano, mesmo que não seja um crente, o ressuscitará? Sim, quando chegar o tempo para ser julgado diante do trono de Deus. Aí sim vai ressuscitar o resto dos seres humanos. E os vai ressuscitar no mesmo corpo que tiveram quando viveram aqui na terra. E depois serão julgados, mas vem uma ressurreição chamada a primeira ressurreição. Essa ressurreição é para os crentes em Jesus Cristo. E agora, vejam, no caso de Lázaro, Marta, falando com Jesus, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Marta disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Por que disse que sabe que ressuscitará na ressurreição no último dia? Porque Jesus tinha ensinado que ele realizaria a ressurreição no último dia de todos os crentes nele. E agora aqui estou lendo no capítulo 11 de São João, versículo 21 ao 27, e Jesus responde, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela, sim, Senhor. E isso é o que nós também dizemos. Sim, Senhor, nós cremos que Tu és a ressurreição e a vida e que nós, crendo em Ti, não morreremos eternamente se o nosso corpo terreno morrer, mas que Tu nos ressuscitará novamente em um corpo eterno. E agora, onde Jesus Cristo prometeu a ressurreição dos crentes nele para o último dia, em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40, diz, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando? Para o último dia. Que ressuscite quando? No último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê,
tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A quem ressuscitará no último dia? Aos que creram em quem? Nele. E qual é o último dia? Essa é uma boa pergunta. Porque a Bíblia fala aqui do último dia, Jesus fala do último dia. E em diferentes lugares da Bíblia fala dos últimos dias também. Quais são os últimos dias e qual é o último dia? Para poder compreender este mistério dos últimos dias e do último dia, temos que ler o que disse o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, versículo 8, onde diz: Mas, ó amados, não ignoreis isto. Se não ignorarmos, então podemos entender o que são os últimos dias. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando se fala de um dia diante de Deus, para os seres humanos é 1 milênio, ou seja, 1000 anos. E quando se fala dos últimos dias diante de Deus, se fala dos últimos milênios para os seres humanos. E quando nós falamos dos últimos dias da nossa semana, nos referimos à quinta-feira, que é o quinto dia, sexta-feira, que é o sexto dia, e sábado, que é o sétimo dia. E diante de Deus, esses são os 3 últimos dias de uma semana diante de Deus. E para os seres humanos, são os 3 últimos milênios, que são o quinto milênio, o sexto milênio e sétimo milênio. Por isso é que agora podemos compreender o porquê São Paulo disse em Hebreus capítulo 1, e versículo 1 ao 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, quando? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Quando diz que Deus falou por meio do seu Filho? Nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Agora estaria equivocado São Paulo ao dizer que aqueles dias onde Jesus esteve pregando eram os últimos dias? Se equivocaria? São Paulo não se equivocou. É que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E quando se fala dos últimos dias, se fala do quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios. E agora, vem que não há nenhuma contradição na Escritura. Vejam São Pedro também falando dos últimos dias. Vejam o que diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz: Isto foi no dia de Pentecostes, quando alguns pensavam que eles estavam bêbados porque tinham recebido o Espírito de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Para quais dias? Deus prometeu derramar do seu Espírito para os últimos dias. E nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E desde o dia de Pentecostes em diante,
derramou do seu Espírito sobre 120 pessoas, e daí em diante esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador, o recebeu como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo. Em seguida recebeu o Espírito de Cristo. Cristo derramou do seu Espírito sobre milhões e milhões de pessoas que creram nele do dia de Pentecoste até aqui. E agora o que aconteceu com essas pessoas? Pois nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus. Cristo disse a Nicodemos que quem não nascesse de novo não podia ver o reino de Deus. Quem não nascesse de novo não podia entrar no reino de Deus. Tinha que nascer da água e do Espírito, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e recebendo seu Espírito Santo. E assim é como se nasce no reino de Deus. E assim é como a pessoa obtém vida eterna da parte de Cristo. De outra forma, a pessoa vive neste planeta Terra e ainda que ganhe todo mundo e se converta no maior milionário, de nada lhe serviria se não tem Cristo como seu Salvador e se não lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo. De nada lhe serve, porque de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De nada lhe serve. Porque o que a pessoa fez? A pessoa foi consigo mesma, muito cruel para si mesma. Foi muito cruel com sua própria alma. Diríamos que pensou muito mal contra sua própria alma. Porque tendo a oportunidade de viver eternamente, a pessoa que é alma vivente não aproveitou essa oportunidade, não creu em Cristo como seu Salvador, não lavou seus pecados no sangue de Cristo e, consequentemente, tem que morrer eternamente. Ou seja, perde o direito à vida eterna, a pessoa que não aproveita a oportunidade que tem de lavar seus pecados no sangue de Cristo para estar sem pecado diante de Deus. Já não necessita ir ao povo hebreu lá no templo de Israel para um sacrifício de um animalzinho. Nem sequer está o templo ali para que ninguém esteja ali fazendo o sacrifício pelo pecado, porque Deus já enviou o Cordeiro Pascual. Deus já enviou o Cordeiro Perfeito, o Cordeiro de Deus, o qual tirou o pecado lá na cruz do Calvário. E se faz efetivo esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário quando a pessoa o aceita como seu Salvador e assim lava seus pecados no sangue de Cristo. Se não fizer, lamentavelmente a pessoa perde o direito à vida eterna tendo essa oportunidade. Vejam que pagará o homem pela sua alma, pela salvação da sua alma, não tem que pagar nada. Vejam, nada tem que pagar. Se tiver que pagar, nenhum ser humano teria o suficiente para pagar por sua salvação. Agora vejam vocês gratuitamente, Deus proveu para nós esse sacrifício. E agora Deus não aceita outro sacrifício, por isso foi tirado todo o sacrifício lá no meio do povo hebreu. E agora, vejam o que aconteceu com o povo hebreu. Não tem sacrifícios pelo pecado lá na terra de Israel. E também não tem o sacrifício de Cristo porque o rejeitou. E por isso o povo hebreu esteve passando por todas essas tribulações e Hitler, por pouco, extermina a todos. Por quê? Porque seus pecados não foram nem cobertos com os sacrifícios que antes tinham, porque já não tem os sacrifícios que antes tinham. E também não tem o sacrifício de Cristo. Não receberam, portanto, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo que acontece, se não for aplicado sobre os pecados, pois não os pode tirar. E eles rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e por isso os pecados deles estiveram sendo vistos por Deus, e a recompensa do pecado é morte. E por isso a morte esteve perseguindo o povo hebreu. Por pouco Hitler os extermina. E atualmente, vejam, estão ainda em perigo. Porque têm problemas com seus vizinhos, mas algum dia eles compreenderão. Quando será? Quando entrar até o último dos escolhidos de Deus do meio dos gentios, então Deus lhes abrirá o coração e a mente. E então Deus os despertará por meio do ministério
do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Então o povo hebreu dirá: isto é o que nós estamos esperando. E aí lhe será contada toda a história de tudo o que aconteceu e de como Deus cegou os olhos do povo hebreu para que não vissem o Messias na sua primeira vinda e o rejeitassem e fosse crucificado. E assim realizaria o sacrifício pelo pecado. Graças a que o povo hebreu rejeitou a Cristo e pediu a morte de Cristo na cruz do Calvário. Graças a isso, nossos pecados foram tirados com o sangue de Jesus Cristo. E não temos que ter um templo como o do povo hebreu para estar aí realizando sacrifícios pelo pecado. Cristo está no templo do céu como sumo sacerdote, realizando os ofícios do seu trabalho, fazendo intercessão ali por toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o qual foi escrito desde antes da fundação do mundo. E quando entrar o último dos escolhidos de Deus, então Cristo já terminará seu trabalho ali como intercessor, como sumo sacerdote, e sairá dali e reclamará a todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, e se revelará ao povo hebreu. E então o povo hebreu o receberá. Em sua segunda vinda, Cristo vai se revelar ao povo hebreu no tempo correspondente, e o povo hebreu vai dizer: este é o que nós estamos esperando. Mas até o último dos escolhidos dentre os gentios, não poderá o povo hebreu obter esse conhecimento. Agora, como será neste tempo final, para o chamado dos escolhidos do último dia, tanto dos escolhidos dentre os gentios como dos escolhidos do povo hebreu? Cristo prometeu dar do maná escondido. E o que é o maná escondido? Para o povo hebreu, o maná foi o que caiu do céu a cada dia pela manhã por 40 anos. Na tarde caía carne, ou seja, codornas, e pela manhã maná. Ou seja, tinham o café da manhã e em seguida tinham o jantar. E não trabalhavam. Deus esteve mantendo o povo hebreu por 40 anos. E eram não menos de 2 milhões de pessoas. Vejam vocês. O Deus Todo-Poderoso os manteve pelo deserto, e tudo isso para prová-los, para saber se serviriam a Deus ou não serviriam. Vejam, nos fala Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 em diante, o motivo pelo qual o povo hebreu teve pelo deserto viajando por 40 anos, porque essa era uma viagem que era feita em menos de um ano. E vejam, tomou 40 anos ao povo hebreu chegar à terra prometida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante diz: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Agora vejam o motivo pelo qual Deus passou o povo hebreu pelo deserto. Muitas pessoas, quando estão bem economicamente, dizem: Deus é muito bom, e querem servir a Deus. Mas quando
a situação é difícil na sua vida, algumas pessoas não querem servir a Deus. E toda pessoa, desde o profundo do seu coração, deve dizer: eu amo a Deus e sirvo a Deus nas boas e nas más também. E isso é o que Deus quer do seu povo. E por isso é que é preciso passar pelas etapas boas e pelas etapas más também. E a pessoa se manter fiel a Cristo, servindo todos os dias da sua vida. E agora, o povo hebreu foi provado e o povo hebreu falhou. Quando vinham os momentos de prova, se rebelavam contra Moisés e, consequentemente, contra Deus. E agora, Cristo usando essas palavras, que não somente de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, Cristo disse, quando foi tentado pelo diabo, quando o diabo lhe disse que se era filho de Deus, convertesse aquelas pedras em pão, pois já estava 40 dias sem comer, estava jejuando e agora teve fome. E o diabo queria que convertesse aquelas pedras em pão se era o Filho de Deus. E o que teria acontecido? O que é que o diabo queria? Porque se era Filho de Deus e as convertesse em pão, as comesse e morreria. Porque uma pessoa que está sem comer por 40 dias, se comer um pedaço de pão, morre. Porque seu sistema digestivo não está funcionando por 40 dias. E vejam vocês, se era filho de Deus e fizesse esse milagre, o diabo saberia que era o filho de Deus, mas ia morrer com o mesmo que tinha feito, que se comesse aquelas pedras convertidas em pão. Mas Jesus lhe disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus são os profetas de Deus. E toda palavra que sai dos profetas de Deus para o povo de Deus é alimento espiritual para a alma do ser humano. Vejam, toda pessoa diariamente come, porque sabe que se não comer, se debilita, se enfraquece, morre e depois morre. Adoece e depois morre. E agora, toda pessoa necessita comer lá no profundo do seu ser, em sua alma, porque de outra forma sua alma morrerá. Se enfermará, ficará doente e morrerá. Mas que alimento a pessoa vai comer? Há somente um alimento para a alma do ser humano, e essa é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. E agora vamos ver onde conseguimos essa palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19 diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti. De teus irmãos a ele ouvirás. A quem o profeta Moisés, a quem diz o profeta Moisés que o povo está chamado a escutar? Ao profeta que Deus levantar no meio do povo. Diz, foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Isto foi no Monte Sinai, no Monte Horebe. E o Senhor me disse, aqui está falando Moisés. Então o Senhor me disse, falaram bem no que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, ou seja, semelhante a Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras na boca do profeta que ele levanta. E ele lhes falará tudo que eu lhe mandar. Tudo que Deus mandar esse profeta falar, esse profeta vai falar, porque Deus colocou em sua boca essa palavra. E toda pessoa deve escutar a voz de Deus nesse profeta. Há pessoas que dizem, não me interessa escutar a palavra de Deus, não me interessam as coisas de Deus, as coisas religiosas. Toda pessoa tem o livre-arbítrio. E porquanto toda pessoa tem o livre-arbítrio, toda pessoa decide se vai escutar ou não vai escutar. Ninguém pode obrigar a escutar ou a não escutar, porque toda pessoa é responsável diante de Deus por si mesmo. E agora,
O que será das pessoas que não escutarão? Bom, vamos ler aqui. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Que se acerte depois com Deus, porque Deus é quem vai pedir contas à pessoa por não ter escutado essa palavra de Deus. E no livro de Atos, capítulo 3, versículo 22 ao 23, aqui está sendo citado por São Pedro. Está citada essa passagem onde diz: pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Será exterminado e perde o direito a pertencer ao povo de Deus, perde o direito à vida eterna. E ninguém quer perder o direito de viver eternamente, e menos viver em um corpo eterno, como que Deus tem para o ser humano que escuta a voz de Deus. Quem ouve minha palavra, disse Cristo, o que tem? Vamos ver. Em São João, capítulo 5, Cristo disse, a bênção que há para aqueles que escutam a sua palavra, diz, capítulo 5, versículo 24, diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Quando nascemos nessa terra, nascemos no meio de uma raça caída, no meio de uma raça morta, espiritualmente com Deus. Diante de Deus, o ser humano se encontra nessa condição caída, mas quando recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, essa pessoa passou de morte à vida eterna. Já tem vida eterna essa pessoa quando recebeu a Cristo e já recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, vimos onde Deus coloca a sua palavra, na boca do profeta que ele envia. Assim foi em cada profeta que Deus enviou. Assim foi também em Jesus Cristo. Assim foi nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E assim foi nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. São Paulo dizia, já não vivo eu, vive Cristo em mim. A palavra, a mensagem que Paulo pregava era a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo para aquela primeira era no meio dos gentios. E assim foi de era em era, através da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo em cada anjo mensageiro. Cristo disse em São João, capítulo 10, versículos 14 ao 16, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu, são gentios. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. E como vão escutar a voz de Cristo? Se Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu e está no trono de Deus, no templo que está no céu, fazendo intercessão como sumo sacerdote lá, por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo em seus mensageiros, de era em era, estivemos escutando a voz de Cristo. Cristo esteve falando às suas ovelhas entre os gentios e esteve chamando e juntando os seus filhos, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E a pessoa não sabe que tem seu nome escrito ali até que escuta a voz de Cristo na era que lhe corresponde viver e chega essa mensagem diretamente à sua alma e lhe estremece a alma e desperta a sua alma, desperta desse sono espiritual, desperta a realidade e percebe que Deus está falando diretamente à sua alma. Percebe que há vida eterna depois da morte. Percebe que aqui
aqui na Terra estamos vivendo somente uma temporada muito curta para um propósito divino. Não estamos aqui por mera casualidade, estamos aqui porque Deus nos enviou a viver neste planeta Terra uma temporada para fazer contato com o seu programa, para ocupar nossa posição no corpo místico de Cristo e aí obter vida eterna para depois, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, os que vivemos ser transformados e ter o corpo eterno e viver com Cristo por toda a eternidade. Quem não faz contato com Cristo e seu programa correspondente à era em que vive, perde o direito à vida eterna. Mas Cristo disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Portanto, a mensagem de Cristo em cada era foi pregada e os que são de Deus escutaram sua voz na era que lhes correspondeu viver. Ninguém teve que obrigá-los a crer, porque eles, lá em sua alma, quando escutam a voz de Cristo, respondem a esse chamado. Sua alma desperta e percebe que é um filho ou uma filha de Deus e diz, Senhor, que queres que eu faça? Como disse Saulo de Tarso, quando se encontrou com Jesus Cristo naquela luz e falou, Saulo disse, Senhor, que queres que eu faça? E Cristo lhe mostra seu programa para o tempo em que a pessoa está vivendo, crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo, recebe o Espírito de Cristo e assim nasce de novo. Nasce no corpo místico de Cristo, se torna um membro do corpo místico de Cristo, ou seja, da Igreja de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim a pessoa é selada no reino de Deus com o Espírito de Deus para viver por toda a eternidade. Vejam vocês o simples que é o programa divino. E agora, já transcorreram 7 etapas ou 7 eras da Igreja Gentia. Este diagrama usado pelo reverendo William Branham representa a Igreja de Jesus Cristo passando por suas diferentes etapas. E aqui temos os mensageiros de cada uma dessas etapas. E já, para o último dia, chegamos à era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Para cada era do passado houve um território onde se cumpriu cada era e onde Deus chamou seus escolhidos e, à medida que foi passando o tempo, Cristo foi se movendo em Espírito Santo de território em território e de mensageiro em mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos nos diferentes tempos e eras e diferentes territórios. E agora onde Cristo está chamando e juntando os seus escolhidos? Vejam, a primeira era da Igreja Gentia se cumpriu na Ásia Menor e São Paulo foi o mensageiro. A segunda se cumpriu na França e Irineu foi o mensageiro. A terceira na Hungria e na França e Martim foi seu mensageiro. A quarta foi na Irlanda e Escócia e Colombo foi o mensageiro. A quinta foi na Alemanha e Lutero foi o mensageiro. A sexta foi na Inglaterra e Wesley foi o mensageiro. A sétima foi na América do Norte e o reverendo William Branham foi o mensageiro. Nesses mensageiros, Cristo esteve manifestado, chamando e juntando seus escolhidos, chamando e juntando suas ovelhas. E agora? Onde? Cristo está chamando e juntando suas ovelhas? Onde? Cristo cumpre a era da pedra angular? Pois vejam, a boa notícia é que é na América Latina e no Caribe, onde Cristo se manifesta como relâmpago, resplandecendo e nos iluminando o profundo de nossa alma e do nosso entendimento, para assim compreender seu programa correspondente ao nosso tempo, para assim escutar sua voz e ser chamados e juntados neste tempo final, na etapa da era da pedra angular, e assim se completar o corpo místico de Cristo neste último dia com latino-americanos e caribenhos. E isso sim que é uma boa notícia para todos os latino-americanos e caribenhos, que Cristo completará seu corpo místico de crentes, sua igreja, com latino-americanos e caribenhos. E os latino-americanos e caribenhos
criam que Deus tinha se esquecido deles, porque não pertencem às nações desenvolvidas, como essas nações da Europa ou da América do Norte, mas que está um pouquinho mais atrasada em alguns campos, mas quanto às coisas de Deus, quanto ao programa de Deus, é a que vai a cabeça de todas as nações, porque é na América Latina e no Caribe onde Cristo está chamando e juntando todos os seus escolhidos. E agora é na América Latina e no Caribe onde a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, ou trombeta final de Apocalipse capítulo 1 e versículo 10 ao 11, nos fala e nos chama, diz João, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Recordem que o dia do Senhor é o último dia, o qual é o sétimo milênio. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo nos falando neste último dia. Agora, como estará nos falando? Por meio de quem estará nos falando? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz as coisas que estará falando, as coisas que estará revelando. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E como vamos subir? E onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, onde Cristo estará nos falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e estará nos mostrando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. E por meio de quem estará nos mostrando todas essas coisas? Porque sempre a boca de Deus foram os profetas de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, temos a resposta a essa pergunta. E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É aqui na era da pedra angular onde envia seu anjo mensageiro, assim como enviou nas 7 eras. Há 7 mensageiros através dos quais falou ao seu povo e chamou e juntou os seus escolhidos no corpo místico de Cristo. E aqui na era da pedra angular envia seu anjo mensageiro para revelar às pessoas, a todos os filhos e filhas de Deus, todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim chama e junta seus escolhidos na era da pedra angular. E essa é a era que corresponde aos latino-americanos e caribenhos. É aos latino-americanos e caribenhos que envia seu anjo mensageiro, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Para dar testemunho de que coisas? De todas estas coisas que em breve devem acontecer. Para isso envia o seu anjo mensageiro. O envia para todas as igrejas. É um profeta mensageiro dispensacional com a mensagem do Evangelho do Reino, revelando a todas as igrejas e a todos os seres humanos todas essas coisas proféticas que estão no livro do Apocalipse que devem acontecer. O livro do Apocalipse é um livro simbólico e contém esses símbolos, todas as coisas que devem acontecer neste tempo final, como também contém os símbolos das coisas que aconteceriam durante todo este tempo de Cristo até aqui. E agora, para o último dia, ele envia o seu anjo mensageiro para nos dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora ele prometeu nos dar o maná escondido. E o que é o maná escondido? Porque todos queremos comer desse maná escondido. Cristo é o maná escondido. Cristo é a palavra.
E agora, o maná escondido no tabernáculo que Moisés construiu, onde estava? Estava no lugar santíssimo, dentro da arca do pacto. E neste diagrama temos as 7 etapas ou eras da igreja gentia e a era da pedra angular. As 7 eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, porque Jesus Cristo esteve construindo um novo templo. Já não é necessário o templo de Moisés, também não se necessita do templo de Salomão, mas que Jesus Cristo esteve construindo um novo templo com seres humanos. E por isso é que estiveram sendo chamados e juntados os filhos e filhas de Deus para vir fazer parte desse templo espiritual. Por isso é que São Pedro nos falando desse templo, nos diz no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 4 em diante, chegando-vos para ele pedra viva, ou seja, chegando-vos para Cristo pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens. Foi rejeitada em sua primeira vinda, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, agora, nós somos pedras vivas, assim como Cristo é uma pedra viva. Uma pedra viva, um ser vivo, representado em pedras, mas agora são pedras vivas. E agora, o que vai fazer com essas pedras vivas? Diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E agora, cada um de nós, como indivíduos, somos uma pedra viva, para ser um templo santo para o Senhor como indivíduo e para vir fazer parte desse templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele esteve chamando seres humanos que são pedras vivas e os esteve colocando nesse templo espiritual que ele esteve construindo. E com todos os escolhidos que ele chamou e juntou nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, formou o lugar santíssimo desse templo espiritual. E para o último dia, com todos os escolhidos que ele chama e junta na era da pedra angular, forma o lugar santíssimo do seu templo espiritual. A parte mais importante do seu templo espiritual. A parte mais importante da igreja de Jesus Cristo é a era da pedra angular e o povo em quem se cumpre essa era da pedra angular é o povo latino-americano e caribenho. Assim que a maior bênção do templo de Jesus Cristo até onde? Na América Latina e no Caribe, no meio de um povo simples e humilde, mas que ama a Deus e crê em Deus, tem fé em Deus e sabe que Deus está conosco. Não importa as situações difíceis pelas quais passe a América Latina. Deus está com a América Latina e o Caribe, está com os latino-americanos e caribenhos e está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E agora, onde estava o maná escondido? No tabernáculo que Moisés construiu, estava no lugar santíssimo. E é no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde estará o maná escondido e estará sendo dado a todos os filhos e filhas de Deus. E esse maná escondido, vejam vocês, é o alimento espiritual que não se corromperá. Porque o maná escondido, enquanto estivesse no lugar santíssimo, permaneceria ali intacto. Porque estava na presença de Deus. E agora, o maná escondido, que é a palavra, que é Cristo a palavra, estará manifestado no último dia, na revelação de Jesus Cristo para o último dia. A revelação de Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, no último dia, vindo à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino,
essa revelação, a revelação de Jesus Cristo para o último dia, é o maná escondido para todos os filhos e filhas de Deus. E a revelação de Jesus Cristo para o último dia é a segunda vinda de Cristo. Esse é o alimento espiritual que, em eras e dispensações passadas, nenhum ser humano pôde comer. Por quê? Porque para as eras passadas, o alimento espiritual que o povo de Deus esteve comendo é o alimento espiritual da palavra da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E esse é um alimento espiritual para a nossa alma, mas há um alimento espiritual que esteve escondido dos seres humanos, e é a segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E isso é alimento espiritual, isso é maná escondido, essa é a revelação divina que Cristo dará a todos os filhos e filhas de Deus do último dia, na era da pedra angular, em acréscimo à revelação divina da primeira vinda de Cristo. Primeiro temos que ter a revelação divina da primeira vinda de Cristo e ter recebido Cristo como nosso Salvador e ter lavado nossos pecados no sangue de Cristo. Para que uma pessoa quer a segunda vinda de Cristo, se não recebe a primeira vinda de Cristo e os benefícios da primeira vinda de Cristo, é preciso receber primeiro a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E assim receber Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Para depois receber a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, onde reclamará todos aqueles que ele redimiu com seu sangue precioso, que são aqueles que o receberam como seu Salvador, os quais, no último dia, se permanecerem vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Quando virmos os mortos em Cristo ressuscitados, nós seremos transformados. Agora, para o último dia, os escolhidos que serão transformados, primeiramente comeram o alimento espiritual de Cristo, da primeira vinda de Cristo, assim como encontramos que o povo hebreu esteve comendo maná do céu durante 40 anos. Mas houve um alimento, maná, que estava escondido no lugar santíssimo. E esse maná escondido representa a segunda vinda de Cristo sendo revelada a todos os filhos e filhas de Deus. E para o último dia estaremos recebendo essa revelação e nós estaremos comendo isso lá em nossa alma, e isso será estar comendo do maná escondido para no último dia ser transformados conforme a palavra de Cristo. Agora podemos ver que é para o último dia, para o tempo da vinda da pedrinha branca. Vejam vocês, diz, ao que vencer, eu lhe darei o maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca. Vamos ver. No capítulo 2, versículo 17, que lemos ao princípio está: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. O nome novo que a pedrinha branca traz, vejam vocês, vamos ver. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, o que nos fala também de um nome novo, para que tenhamos o quadro claro, diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome novo. O Senhor Jesus Cristo dá testemunho que ele tem um
Nome novo. Esse é o nomezinho novo na pedrinha branca. E a pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. É a pedra angular que os edificadores rejeitaram na sua primeira vinda. Em sua segunda vinda vem com um nome novo, que ninguém conhece. Sendo um nome novo, não é o nome Jesus, porque o nome Jesus todo mundo o conhece. E agora, esse é o mistério para ser revelado na era da pedra angular e dispensação do reino para todos os que estarão comendo o maná escondido. Para todos aqueles que estarão escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, que é o enviado por Cristo. Para quê? Para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Para dar testemunho da segunda vinda de Cristo, da vinda dessa pedra não cortada por mãos com esse nome novo, para dar testemunho do programa de Deus correspondente ao último dia, para dar testemunho do chamado da grande voz de trombeta, para dar testemunho do maná escondido, do que é o maná escondido e assim por diante, para dar testemunho de todo o programa divino correspondente ao último dia. Agora, vimos o mistério do maná escondido. É a revelação da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E o sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, é a segunda vinda de Cristo, que quando foi aberto no céu, causou silêncio como por meia hora. Diz assim, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Essa é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo ocasiona que no céu haja silêncio como por meia hora. Quando foi aberto esse mistério no céu, todos no céu guardaram silêncio para que o inimigo de Deus, o diabo, não conhecesse esse mistério e não interrompesse o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Não interrompesse o cumprimento da vinda da pedra não cortada por mãos com um nome que ninguém conhecia. Vimos que para este tempo final, todo este mistério do sétimo selo e do maná escondido seria revelado, porque Deus enviaria seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos abriria as Escrituras e nos mostraria o significado de todos estes mistérios apocalípticos correspondentes a este tempo final. E veríamos, compreenderíamos então todo o programa divino correspondente a este tempo final. E isso é para a era da pedra angular, que corresponde à América Latina e o Caribe, na construção do templo espiritual de Cristo, na parte do lugar santíssimo que correspondeu à América Latina e ao Caribe. Por isso é que eu oro pela América Latina e o Caribe, para que permita entrar ao glorioso reino milenial de Cristo e não seja destruída a América Latina e o Caribe com os juízos divinos que hão de vir sobre a terra durante a grande tribulação. Eu amo a América Latina e o Caribe e peço a Cristo que a livre desses juízos divinos que hão de vir, que permita sobreviver à grande tribulação e entrar ao reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e que se encha o glorioso reino milenial de latino-americanos e caribenhos. Pois é na América Latina e no Caribe onde Cristo está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. Portanto, que a bênção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo venha também sobre os latino-americanos e caribenhos e sobre todo o território latino-americano e caribenho, e possa entrar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu pedido diante de Deus de todo o coração para a América Latina e o Caribe.
Já os demais lugares não têm um mensageiro que ore por esses lugares onde se cumpriram essas eras. Mas a América Latina e o Caribe, sim, tem gente que ore pela América Latina e o Caribe. Tem a todos vocês e a mim também, orando pelo território latino-americano e caribenho. Chegamos ao tempo final, chegamos ao tempo onde o mistério do sétimo selo esteve sendo aberto e onde o maná escondido esteve sendo dado aos latino-americanos e caribenhos na era da pedra angular, onde todos estivemos escutando a trombeta final, a grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. Essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E assim, com esse mistério revelado, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Isso é o que está acontecendo atualmente na América Latina e no Caribe. Este é o território da bênção de Deus no corpo místico de Cristo neste último dia. Este é o território onde as bênçãos de Jesus Cristo vêm sobre a sua igreja para, em breve, os mortos em Cristo serem ressuscitados e nós, os que vivemos, sermos transformados e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que ele envia, no último dia, o seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Esse é o anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. É um profeta dispensacional com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da trombeta final, ou grande voz de trombeta, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus e revelando este mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, e assim nos dando o maná escondido na era da pedra angular, na era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho do sétimo selo e o maná escondido. Que as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e que sempre nos alimente com a sua palavra, o maná escondido, nossa alma, e que em breve os mortos em Cristo ressuscitem e nós, os que vivemos, sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim conosco. Muito obrigado e passem todos muito boa tarde.